Bom dia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria estar aqui com os irmãos e poder nessa manhã juntos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Realmente o Senhor tem sido gracioso para conosco e a gente precisa retribuir isso, na questão de adoração. E a adoração envolve várias coisas, e também a questão do ouvir também. Então sejam bem-vindos, daqui a pouco os demais irmãos deverão chegar. Como é um dia diferente, alguns esquecem, alguns não chegam a ver as mensagens e acaba aqui atrasando um pouco. Mas vocês que estão aqui, estão em nome de Jesus e juntos vamos poder aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje eu vou falar sobre a mordomia cristã, tá bom? Vamos estudar um pouquinho esse tema e aí depois a gente trata da Assembleia. Uma oração voluntária. Quem gostaria? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estar na sua casa. Obrigado pelo que vamos aprender hoje, pela sua palavra, Senhor. Abençoa os professores, Deus abençoa o decorrer deste culto e também nossa Assembleia. Agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, este é um assunto que quase não se fala mais nas igrejas sobre mordomia cristã. Dificilmente ouve-se falar sobre esse tema, porque as pessoas estão mais preocupadas com cultos de vitória, cultos de bênçãos materiais, Falam muito sobre essas coisas, mas não tratam dessa doutrina que é bíblica, e que envolve responsabilidades. O crente hoje está fugindo das responsabilidades, E mordomia cristã fala sobre responsabilidades. A palavra usada na Bíblia para mordomia é oikonomos. Konomos. E essa palavra é o mesmo que econômo, administrador. É uma palavra que denota, então, dá a ideia daquele que é um mordomo, é um administrador. E administrador de quê? É a pessoa, então, deixa eu ver aqui, passou ali. É a pessoa a quem é confiado tudo quanto o seu senhor possui, para ser guardado, cuidado ou desenvolvido. Então é aquele que cuida das coisas do Senhor, do seu Senhor. Então aqui nós vamos ver quem é esse mordomo e também quem é esse Senhor. Então, num modo geral, a gente entende que o mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Esse cuidado se refere tanto a bens materiais quanto a bens espirituais. Deus confiou bens ao crente e, portanto, ele tem a responsabilidade de cuidar e administrar da melhor forma aqueles bens, Então Deus, ele confiou esses bens ao crente. A definição do termo diz respeito àquele que é incumbido da direção da casa, o administrador. Ele não é o dono, mas o dono da casa lhe confia tudo ao seu cuidado. Então, temos aí então a questão da pessoa que confia e a pessoa a quem é confiada, de administrar todas as coisas. Esses bens, como falei, podem envolver tanto os bens materiais quanto bens espirituais. Ele precisa saber administrar bem tudo aquilo que foi lhe passado ou lhe dado. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo, ele se torna infiel. E ele precisa, então, saber administrar. Por quê? Porque o Senhor deixa nas mãos dele aquilo que é dele. E ele, então, sabendo cuidar bem, ele se torna
um bom mordomo. Um bom mordomo. E quando ele deixa de fazer, ele se torna infiel. A palavra de Deus em Lucas é um exemplo aqui, né? No capítulo 12, versículo 48, está ali o texto, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode. No versículo 48, que diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Então, é isso que o Senhor, né, aqui não estamos falando do qual Senhor no momento, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão, faz. Se a pessoa a quem foi dado pouco e não cuidou bem, vai levar poucos açoites. Mas, se foi dado muito, muito lhe pedirão. Então será exigido, vai ter que prestar contas de tudo aquilo que foi lhe dado. E aí o grau de punição, ele é ensinado aqui. E também é ensinado em outros textos, como Mateus 10:15, em Marcos 6:11, em Hebreus 10:29, nessa questão de grau, de levar pouco açoite por causa disso e muito açoite. Em relação aos bens confiados, ou a má administração daquilo que foi passado. Millard Erickson define mordomia como o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo. O manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo. Assim, entendemos mordomia como o ato de administrar. Ok? Já estamos compreendendo, então, essa definição. E isso fica claro no texto de Lucas 16:2. Pode ler para nós aí, alguém? Então ele chamou e lhes perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Isso. Então o Senhor ouviu coisas ruins sobre esse mordomo que estava administrando mal seus bens e o chamou para a conversa, né, para prestar contas. Então, essa questão é muito importante a gente entender, porque vamos ser cobrados, né, tanto aqui quanto da parte daquele a quem nos confiou os bens. Não tem como fugir disso. Eu não quero, eu não gosto. Mas, de uma certa forma, somos abençoados, porque a nós foi confiado coisas assim maravilhosas e grandiosas, tanto questão de bens materiais quanto espirituais. E essa responsabilidade foi passada a nós. E a gente, então, na sabedoria do Senhor, deve administrar, então, muito e muito bem. Então, mordomo é a pessoa encarregada da administração, tá? No grego é oikos. Ele é o administrador. Também encontramos a palavra semelhante a mordomo como despenseiro. A palavra despenseiro também aparece em, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Ali fala que, vamos ler, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Eu não coloquei aqui. É bom que a gente abra a Bíblia, né? Importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. É a mesma palavra, oikonomos, que é usada lá
em Lucas capítulo 12. É a mesma palavra, oikonomos. Ele é, então, o administrador. A palavra dispenseiro, então, também significa isso. Então, Deus procura mordomos, administradores fiéis. Já que nós somos esses mordomos, que sejamos fiéis, pois essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente não faça de qualquer maneira, né? Não cuide de qualquer jeito, não despreze, não ignore. Né? Então, Deus procura administradores fiéis. E quem é esse mordomo? Mordomo fiel, falando do mordomo fiel, tá? O mordomo fiel é aquele ou aquela que reconhece o domínio do Senhor sobre todas as coisas, o mundo, a vida, os talentos, os bens, as oportunidades, os demais valores e seu papel de administrador responsável e diligente, sabendo que um dia há de prestar contas de tudo. Então, várias coisas colocadas sobre esse mordomo, né? Não é só uma coisa ou outra, mas várias coisas confiada. E um dia vamos prestar contas de tudo. Então, como que nós estamos sendo? Como que nós estamos administrando? Como que nós estamos cuidando dessas coisas? Então, nessa dinâmica aí, desse cuidar dos bens, né, do Senhor, nós precisamos entender três coisas aqui. Primeiro, quem é o dono de todos esses bens? Porque falamos de Senhor aqui, né, mas conforme os contextos aqui, estavam falando de pessoas mesmo, administrando ali, senhores e administradores. As parábolas que Jesus usou, ele falou de coisas reais, existentes, mas levando ao espiritual para ensinar. Então, quem é o dono de todos esses bens? Quem é o mordomo a quem foi confiado esses bens? E o que foi confiado ao mordomo para cuidar? Então, três coisas a gente vai ver aqui nesta manhã. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver quem é o dono de todos esses bens. E a gente sabe, né, quem é o dono, que é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. A Ele pertence todas as coisas. Então, Ele é o dono desses bens, a quem foi confiado, a quem confiou. Então, a Ele pertence a terra e tudo que nela se contém. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. A Ele pertence também os céus, Salmo 8:3, que diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmo 8, versículo 3. Então, os céus pertencem a Deus também. O que mais pertence a Deus, que é dele? As almas dos homens. Pertence ao Senhor. E aqui, fala em termos gerais, tá? E Deus é quem vai determinar depois o que vai acontecer com essas almas. Mas as almas são do Senhor. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, se você quiser acompanhar, você pode, tá, gente? Porque você tem que conferir na Bíblia. Diz: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eles estavam, de uma certa forma, transferindo a culpa para o filho, né? O povo de Israel, os pais ali estavam transferindo a culpa para o filho. E diz: a alma é minha, aquela que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada um vai prestar contas diante de Deus. Cada um. Tá? Se minha esposa está pecando, ela vai dar conta diante de Deus. Se meu filho está pecando, ele vai dar conta diante de Deus.
De uma certa forma, é claro que eu sou responsável em casa, mas a relação ao pecado, cada um vai tratar com Deus. Então vamos lembrar disso. As almas são minhas. Então todas as almas pertencem ao Senhor. O que mais pertence ao Senhor? Os salvos pertencem ao Senhor, porque eles foram chamados, foram escolhidos, e Deus conhece aqueles que são dele. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Quem pode abrir para nós lá, por favor? Para não ficar só lendo aqui, né? E vocês só ouvindo. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, esse é o firme fundamento. E glória a Deus por isso, porque Ele conhece aqueles que são dele. Ele conhece os salvos, pertence a Ele, são dele. Por isso a exortação aqui do apóstolo Paulo em relação à questão da santidade, de se apartar da injustiça, porque aquele que comete injustiça também comete pecado, e se comete pecado vai ter que tratar com Deus. Então todos nós estamos também nessa dinâmica, né, de sermos filhos de Deus e de sermos tratados por Deus como filhos, porque pertencemos a Ele. Também os animais pertencem a Deus. Em Salmo diz: pois são meus todos os animais do bosque e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pupulam no campo. Então os animais também pertencem ao Senhor. E as riquezas pertencem a Deus. 1 Crônicas 29, ali, Davi, falando sobre isso, né? Ele ora ao Senhor e reconhece essa grandeza, essas riquezas. Tudo vem da parte de Deus. E ali ele fala: Tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Senhor. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Então tudo pertence ao Senhor. E ali ele reconhece que as riquezas, o poder, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, irmãos. O que é nosso? O que nos pertence? Nada. Tudo nos é emprestado. Tudo nos foi passado para o cuidado. Porque tudo é de Deus, tudo é dele. E aí, falando em questão de tudo, a salvação também pertence ao Senhor. É Ele quem nos deu a salvação. Nós não conquistamos a salvação por mérito, por obras, por algo que nós fizemos. Não. A salvação pertence a Deus. A salvação vem de Deus. E Ele nos deu a salvação. Algo preciosíssimo. Preciosíssimo. Lá em Apocalipse, então no versículo 7, capítulo 7, versículo 10, e diz: clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a salvação pertence a Deus. Dentro desse pacote de salvação, nós temos aí algumas coisas também que é de Deus, foi nos dado. Que é o quê? A fé. Alguém conhece o versículo 8 de Efésios 2? A fé foi nos dada. Conhece ou não? Sabe de cor? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós.
O isto aí está ligado com a fé. Claro que está ligado com a salvação também, porque tudo pertence a Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Então até a fé é dada por Deus, hein? Por isso que a gente não pode brincar com a fé, né? Pensar de qualquer maneira, agir de qualquer maneira em relação à fé, porque também está dentro do pacote de salvação. Foi nos dado. É um dom de Deus. Dentro desse pacote também tem o amor que foi derramado em nossos corações. A Bíblia fala que nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele que nos ensinou. É Ele quem transmitiu esse amor. É Ele quem nos ensinou esse amor. E serviu como exemplo. E derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então esse amor vem de Deus. O amor é de Deus. O amor é Deus. Deus é amor. Muito bem. Também, dentro do pacote de salvação, nós encontramos a esperança que foi nos dada. Ou seja, hoje nós temos esperança de salvação, esperança em Deus, porque isso foi também passado a nós. Nem sabíamos o que é esperança, né? Mas Ele é o Deus da esperança. E aí, em Romanos 15:13 diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. É aquela esperança que nós temos no Senhor, né? Onde nós cremos, nós esperamos, nós confiamos, e aí a bênção vem. E Ele, junto com isso, nos traz a paz e a alegria. Então, essa esperança vem de Deus. É Ele que nos deu também. E também temos a questão dos dons que foi nos passado. Os dons foi nos dado. Então a gente tem alguma coisa hoje porque Deus nos deu. A gente faz algo na igreja, a gente faz algo para Deus, a gente tem um talento, a gente é dotado, por quê? Porque eu sou melhor do que os outros, eu estudei isso lá na faculdade. Não, isso foi passado de Deus a mim e a você. Ou seja, todos os filhos de Deus têm um dom, pelo menos um dom. Temos falado várias vezes sobre isso aqui. Deus nos deu dons para quê? Para servir, para ajudar no crescimento da igreja, para abençoar os irmãos. Então, esses dons servem para isso. E aí, lá em Romanos, ele fala sobre isso, né? Do capítulo 12. Abra lá comigo, por favor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre dons embaixo. E ali o apóstolo Paulo, falando sobre essa questão de dons, né? Primeiramente, ele fala que a gente não deve pensar nem além e nem a quem. Ou seja, eu sou melhor porque tenho 3, 4 dons. Não, ninguém é melhor. Ninguém deve se achar o tal por ter dons a mais que o outro, ou dons diferentes do outro. Não podemos nos orgulhar. Aquele que se glorie-se no Senhor. Senhor, muito obrigado pela cruz, porque me fez assim. Me deu esse dom para servir, para fazer isso ou fazer aquilo. Então, lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai tratando sobre isso aí. Primeiramente, mostrando que não devemos nos orgulhar e também não devemos dizer que nós somos uns coitadinhos a quem, né? Do que não devemos pensar nem além nem a quem. Ou seja, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não consigo, sabe? Aquele mimimi que muitos de nós, às vezes, ficamos assim, falando e minimizando a nossa vida. Eu não sou nada, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não consigo falar, não consigo fazer. Coitadinho de mim. Não, gente, nós somos dotados por Deus.
E mesmo você tendo um dom, você já é um dotado por Deus. Tem essa importância no reino de Deus, por quê? Porque precisa administrar esse dom que Deus te deu. E mais uma vez aqui, você conhece seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Precisa saber, para você poder exercitar isso na igreja. A gente não faz isso no mundo, de uma certa forma isso reflete no mundo, mas o serviço é feito na igreja, de um para com o outro. Por isso que Deus nos deu dons. Não é dom de jogar bola, né? Tem pessoas que falam, eu tenho um dom de jogar bola, eu tenho um dom não sei do quê, tenho um dom... Bem diferente daquilo que a Bíblia ensina, né? Nada a ver, gente. É para a administração na igreja, de um para com o outro. O servir um ao outro. É de Deus. Deus nos deu. Deus nos dotou com isso. Tendo diferentes dons, vocês abriram lá? Versículo 6. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Está vendo? Falando aqui dos professores, para se esmerarem. Ou que exorta, faça com dedicação, ou que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Dons dados por Deus para a administração, para o reino dele, para o engrandecimento do seu reino. Não é para o meu engrandecimento, é do reino de Deus. Então tudo isso pertence a Deus. E a nós foi dado pela graça de Deus, não por merecimento. E por isso nós precisamos louvar a Deus, agradecer ao Senhor, se gloriar no Senhor pela obra feita na cruz do Calvário. Porque não merecemos nada, mas a nós foi dado. Quem sou eu, quem é você? Davi reconheceu isso. Quem somos nós para termos tido tudo isso? Ou seja, Senhor, quem sou eu para ter esse dom ou aquele dom? Quem sou eu? Foi-nos dado para administrarmos segundo o propósito de Deus. Aí precisamos conhecer também o propósito de Deus. O plano de Deus. A vontade de Deus. Dentro do reino de Deus, qual é o meu papel? Ou seja, qual é o seu papel? Como mordomo, em relação a essas coisas que já foram citadas aqui. E outras que eu vou citar ainda. Nesse contexto de mordomia, tem o dono de todos os bens, que é Deus, que resolve por sua misericórdia e graça passar o cuidado desses dons, desses bens, a outros. E esses outros são chamados de mordomos. E quem são esses mordomos? Então aí entra a segunda pergunta. Quem são esses mordomos? Quem é o mordomo a quem foi dado os cuidados desses bens? É todo crente. Todo crente é um mordomo de Deus. Amém? Você é um mordomo de Deus. Você é um administrador das coisas do Senhor. A você foi dado os cuidados de coisas, de bens espirituais e materiais. A você foi dado, lembra? Não foi ao vizinho do lado, ao irmão do lado, só a ele. A você também. Você é um filho de Deus? Então você também recebeu essa incumbência de cuidar das coisas do Senhor. Amém? Então é todo crente. Lá antes do pecado, essa incumbência, essa responsabilidade de cuidar das coisas de Deus era de quem? Antes do pecado? De Adão, né? Era de Adão, mas ele pecou.
E o que ele fez com isso? O que ele fez com isso? Hã? Quando ele pecou em relação às responsabilidades que ele tinha. Eu ia falar que ele perdeu, né? Porque ele saiu do jardim, mas eu não sei se é, pastor. Ele não perdeu totalmente, mas ele transferiu essas responsabilidades. Algo que era dele, que era para ele fazer, ele transferiu para a mulher, ele transferiu, né, para o inimigo. E por isso nós vemos o mundo como está. Se o mundo estivesse nas mãos de Deus, estaria do jeito que está? Não. Então Adão, por seu pecado, infelizmente, ele transferiu essas responsabilidades que a ele cabia de fazer, ele transferiu. E nós não fazemos o mesmo? Muitas vezes. É o fulano que tem que fazer, é a fulana que tem que fazer. Senhor, levanta obreiros, mas eu não quero. E a minha responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Aí a gente fica transferindo essas responsabilidades. E o inimigo das nossas almas, ele entra fortemente aí. Ninguém quer fazer? Eu vou fazer. E aí a gente encontra o mundo como está hoje, né? Deteriorado, corrompido. Porque transferimos as responsabilidades que a nós cabia. Mas, pela graça de Deus, né? Em Cristo Jesus, fomos restaurados. Essa questão foi restaurada. É claro que muitos de nós ainda faz isso. E pelos ensinamentos que a gente tem, a gente não deve fazer. Cada um é responsável por coisas que a você e a mim foram dadas. Não podemos transferir essa responsabilidade, porque sabemos que o inimigo ele está à espreita mesmo. E ele vai aproveitar dessa brecha que muitas vezes nós damos para entrar e para modificar as coisas. Não quer fazer, então eu vou fazer. Vou fazer do meu jeito. Complicado, né? Então, lá em Romanos, no capítulo 8, abra comigo, por favor. Versículo 20. 8, 20. Vamos ler o versículo 19 primeiro? Olha lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, não aguentamos mais. Algo tem que acontecer. Algo tem que mudar. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a criação foi sujeita à vaidade, ao pecado, ao egoísmo, ao orgulho. Né? E o versículo 21 diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então, essa é a esperança que nós temos dessa restauração. Já aconteceu na cruz? Já. Por quê? Porque lá o Senhor morreu em nosso lugar. Ele deu a sua vida por nós. E aí, pela fé, nós somos revividos em Cristo. Somos restaurados em Cristo. Amém? E aí nós temos, então, responsabilidades que a gente pode exercer diante do Senhor. Porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Alguém conhece? Conhece. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Satanás, está nas suas mãos, mas isso não é para ficar nas suas mãos. Me devolve aqui. Isso pertence a mim, é eu quem vou administrar. Deus me restaurou, Deus me deu vida,
para que eu possa, então, cuidar das coisas dele. Olha só, já muda já, né? Já não posso deixar mais nas mãos de Satanás. Não pertence mais a ele. Porque isso foi transferido. Mas em Cristo, nós fomos restaurados. Temos vida em Cristo. Temos oportunidades em Cristo de poder exercer essa mordomia das coisas do Senhor. Veja como é sério isso, né, irmãos? A gente poder pegar aquilo que já nos foi dado, que pertence a nós, essa incumbência, responsabilidade, e exercer esse papel, fazer esse papel. Portanto, ao crente foi dado, por meio de Cristo, o cuidar das coisas de Deus. E esse é apenas um dos aspectos ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, completando aí o texto, né, que diz o que ali? Versículo 18. Alguém está com a Bíblia aberta já em 2 Coríntios? 5, 18. Isso, ora, tudo provém de Deus. Está bem claro aqui o texto também. Que nos reconciliou consigo mesmo, então ele fez essa obra de reconciliação, restaurando, trazendo vida, reconciliando, nos aproximando dele novamente, né, nos fazendo filhos, herdeiros, etc. Aqui, bênçãos e bênçãos, né? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, aqui é um dos aspectos de que agora nós temos essa responsabilidade também de trazer pessoas a Cristo. É um dos aspectos que foi restaurado. Porque tudo provém de Deus. E aí entra a terceira pergunta. Ali o versículo, né? Para vocês. O 17 e o 18. Só para aguçar um pouquinho, né? Vocês. E aí entra a terceira pergunta. O que Deus confiou às mãos do mordomo para administrar? O que Deus confiou às mãos do mordomo para administrar. Então, aí nós temos algumas coisas, espero que dê tempo, né, de falar aqui, nas quais a gente deve, como mordomo, administrar. O primeiro aí está o quê? O ganhar almas, como nós falamos na questão da reconciliação ali. De reconciliar pessoas a Deus. Olha só, que responsabilidade. Isso não é só do pastor? Isso não era só do apóstolo Paulo? É nossa responsabilidade. Então a gente não deve deixar nas mãos de Satanás, porque a gente já sabe o que Satanás vai fazer, né? A gente já sabe, ele não vai fazer, ou seja, ele vai fechar os olhos, como está escrito, né? Ele vai tapar os olhos, ele vai vendar os olhos, ele vai tirar a palavra semeada, ele vai fazer todo o contrário. Mas é nossa responsabilidade pregar, levar a mensagem. É nossa responsabilidade, irmãos. Quem é que pode entrar na sua empresa lá e na hora do almoço falar com os seus colegas de trabalho? Sou eu? Eles nem vão me deixar entrar lá. Hã? É você que tem esse acesso. Diante dos seus parentes, quem é que tem acesso? Eu posso ir fazer uma visita de vez em quando lá, se me permitirem. Mas quem é que tem mais acesso aos seus parentes? Você. Você pode então falar. Você pode e deve. E a gente perde tanta oportunidade. A gente entra no ritmo. Irmãos, esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente entra no ritmo dos nossos parentes descrentes. A gente entra no ritmo, a gente acha que, beleza, é normal, é meu parente, só porque meu parente eu tenho que fazer igual eles estão fazendo. Eu tenho que participar de tudo que eles promovem. Eles não têm responsabilidade com Deus, com nada. Com horário, com tempo, com nada. E mais em nós? Nós temos. E isso vai nos ser cobrado. Presta contas da tua administração. Então Deus permite que a gente vá, mas que a gente pregue. Não que a gente viva, que a gente participe, né? Então o ganhar almas, como está escrito,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha só a bênção. Deus faz essa obra através de nós. Como se Deus estivesse falando a eles. Bênção pura. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, essa é a exortação sempre que a gente tem que dar às pessoas descrentes. Reconcilie-se com Deus, volte-se para Deus, olhem para Deus, confiem em Deus, através de Cristo Jesus. Então, desculpa ali ainda, voltando. Dentro dessa dinâmica, temos o dever de pregar a mensagem de salvação aos familiares, aos vizinhos, aos amigos de trabalho. Enfim, o ganhar almas é a nossa responsabilidade. O que ganha as almas é sábio, Daniel disse. A segunda coisa que nos foi confiados é a administração dos dons. Voltando aqui a falar dos dons, como eu falei. Está ali já ou não? A administração dos dons. Então, Deus deu dons, deu a cada um de nós. Amém? Você tem um dom, irmão. E o que você tem feito com os dons que Deus te deu? Tem enterrado, tem deixado para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu sirvo. O que você tem feito? Tem desprezado? Tem falado não posso, não consigo? Não tenho tempo? Deus pode tirar o tempo. É tudo dele. E se você não serve, você não dedica esse tempo para Deus, você vai acabar dedicando esse tempo para outras coisas. Está servindo? Está colocando em prática? Está exercitando? O que Paulo falou a Timóteo no capítulo 4, versículo 14? Não, primeiramente no capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Acho que não sei se está ali. Está ali. Para a gente não perder muito tempo. Vamos ler? Por esta razão, pois... Isso, que reavives o dom. Te admoesto, reavives o dom que há em ti, irmão. Você já serviu, você já fez isso, fez aquilo, enterrou, parou, por quê? Como diz aquela música, né? Como é que fala aquela música lá? Quem tirou, quem mandou você parar? Olha para o arauto. Eu não me lembro direito a letra aqui, vocês nem me ajudam nessa hora. Hã? É, a rede. Por que parou? Reavives o dom que há em ti. Sirva. Volte a servir. Se não, comece agora. Amém? Não é amanhã, não é no ano 2024 eu vou começar. Olha o engano. Satanás pode estar trabalhando ali. E também, 1 Timóteo 4,14, que diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, que lhe foi concedido. O apóstolo Paulo chamando Timóteo na chincha, né? Ei, Timóteo, que negócio é esse aí? Está tímido? Você não está exercitando o seu dom? Reaviva esse dom, rapaz, vamos lá. Sirva, não despreze, não te faça negligente com o dom. Ou seja, isso é para nós também, né? Nos dando aí uma chicotada da parte de Deus. Nós que temos negligenciado os dons.
Não. Vamos prestar contas diante de Deus um dia. Essa administração deve ser feita com amor. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, atropelando tudo, certo? Mas com amor. Amor a Deus e amor à igreja. Amor ao reino. Por quê? Paulo, falando aos Coríntios, ele disse: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor. Então, se você não tiver amor, você não vai servir, você vai fazer de qualquer jeito, vai atropelar, vai ferir as pessoas, porque sem amor não funciona, não vale nada. Então, administrar esse dom com amor. A terceira coisa que Deus confiou às mãos do mordomo é o cuidado com a família. E aí entra várias coisas em relação à família. Primeiramente, em relação aos maridos, que o amor com que o marido deve tratar a sua esposa. Então, ele deve cuidar da sua esposa com amor. O amor que Deus colocou ali para o homem é uma responsabilidade e já acabou. Eu acho que vou ter que fazer 2 partes. Que essa aqui. O amor com que o marido deve tratar a esposa. Deus mandou o marido amar a esposa. E é fácil? Não é fácil. Mas é um mandamento do Senhor. Né? Então, não tratando ela com amargura, não tratando ela com rudeza, com ira, com gritaria. Por quê? Porque tem hora que, dá vontade, né? Seja sincero. Não só falando da parte do homem, mas também da parte da mulher. Às vezes a mulher também sente uma vontade de esganar o marido. Não é? Então, é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Assim ficou legal, hein? Essa é boa. Então, não tratando com amargura ou com rudeza, cuidando e sustentando-a com o seu próprio corpo, como se fosse você mesmo. Cuidando de você. Porque quando o marido cuida de qualquer jeito a esposa, trata de qualquer maneira, isso reverte. Ele está cuidando, seja bem ou mal, dele mesmo. Então, se ele cuidar mal da esposa, ele está cuidando mal de si mesmo. Eu não vejo o texto como, porque você cuida bem do seu corpo. Tem homem relaxado. Tem homem relaxado. É assim que ele vai cuidar da esposa, que deve ser feito? Não. É como que ele queria que fosse tratado. Eu penso que em relação ao amor também é assim, como a si mesmo. Como que você queria que fosse tratado. Assim você deve tratar. Porque tem gente que não tem amor por si. É relaxado, como eu falei aqui. Amar ao próximo como a si mesmo. Que tipo de amor você está tendo consigo mesmo? Não é importante pensar nisso? Mas eu penso que não é dessa forma que Deus está falando ali. Eu penso que é como se eu queria, ou como se eu quero, desejo ser tratado. Se eu desejo ser tratado da melhor forma, eu devo tratar da melhor forma. Bem, o tempo foi. Vamos terminar de falar da parte do marido aqui, né? Vamos deixar para a próxima, a semana que vem. Vai falar sobre Apocalipse, mas eu vou entrar aqui de novo. Vivendo a vida comum do lar, aqui no caso é participando dos afazeres domésticos. Não é fazendo tudo, mas ajudando, participando. Participando. Não é fazendo tudo, não é sendo escravo também da esposa. Porque hoje em dia inverteu essa situação. Hoje o marido faz
tudo, e a mulher, quase nada, né? Vamos falar nada, né? Porque elas vão ficar chateadas comigo. Quase nada. Ou o marido faz isso, ou o marido faz aquilo, ou faz esse outro. Aí o marido acaba se tornando o escravo da casa, e ela fica só de boa lá, né? Não. Ela é idônea, é a imagem e semelhança de Deus, a ela foi dada responsabilidades também. E a gente não deve minimizar essas coisas. Porque a gente encaixota a mulher também, nesse sentido. Ok, os textos, a gente vai ler os textos e vai terminar, beleza? Em relação aos maridos. Semana que vem a gente vai voltar a falar sobre as mulheres e outras coisas mais que fazem parte da administração aqui. Vamos ler os textos? Colossenses 3,19. Vamos lá, rapidinho. Já estamos... Como passa rápido, né? Eu nem vi passar. Pode ler. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha aí falando. Não trata ela de qualquer jeito, com rudeza, com amargura, né, xingando, falando coisas que não deve. Outro texto é Efésios 5, 28 e 29. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a sua vida. Amém. Então, deve cuidar da sua esposa, alimentá-la e cuidar dela, né? E 1 Pedro 3,7, para a gente encerrar. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Participe da sua casa, do seu lar, né, junto com a sua esposa, da administração da casa. Não deixa tudo para ela. Falando aqui em relação à finança, em relação ao cuidado dos filhos, em relação às tarefas, tudo. É participar dessa administração. Está junto com ela. Honrando-a. Por quê? Porque a Bíblia fala que ela é vaso mais frágil, nesse sentido que, emocionalmente, a mulher sente mais. E se a gente acarreta coisas em cima dela, ela vai ficar estressada. Ela vai ficar briguenta, raivosa. Ela vai descarregar em cima do marido depois. Então, a boa administração envolve, então, sabedoria também. Então, que Deus nos ajude, irmãos, dentro dessas coisas que já foram faladas aqui, a administrarmos bem. Porque a nós foi dado. Nós não compramos, não adquirimos por força, foi nos passado pela graça e misericórdia de Deus. Dentro do plano de salvação dele. Então, se você não quer, você está desprezando a própria salvação de Deus. Dentro da salvação foi nos trazido isso também, essa restauração e também essas responsabilidades que nós temos diante de Deus. Não passe isso para Satanás, não transfira isso para outras pessoas, faça a sua parte. Seja responsável com aquilo que Deus te deu e sirva ao Senhor, ame ao Senhor. Faça a obra que Ele tem colocado diante de você. Cuide bem das coisas do Senhor. Porque ao voltar, Ele vai pedir conta. E Ele mesmo disse, feliz aquele a quem eu achar fazendo o bem. Em outras palavras. Então que Deus nos ache fazendo o melhor para Ele. Amém? Servindo
e adorando e cuidando e zelando bem das coisas que nos foi transferidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo em que pudemos aprender um pouquinho sobre essa mordomia cristã, da qual o Senhor mesmo passou aos teus servos, aqueles, meu Deus, a quem o Senhor chamou, aqueles a quem o Senhor salvou, porque o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E obrigado a Deus pela salvação eterna, por ter nos dado dons, por ter nos dado essas responsabilidades das quais, ó Deus, nós não tínhamos ciência, ou vagamente tínhamos. Mas queremos, Pai, realmente nos colocar diante do Senhor e pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua ajuda, Pai, para administrarmos bem as coisas que o Senhor colocou e confiou às nossas mãos, para a honra e glória do Senhor. E continue cuidando da Tua igreja, do Teu povo, dessa igreja aqui local, para que possamos ser bons mordomos diante do Senhor e fiéis mordomos como o Senhor espera. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém.